Bom, então, estamos gravando o segundo encontro. Vamos começar agora a discutir os principais pontos que a gente viu no encontro de ontem. Observe que, quando eu carreguei o GPT aqui agora, ele me disse que está assumindo um assistente formal e objetivo que responde a bases bibliográficas. Foi a última persona que eu utilizei nele. Olha o que eu vou fazer aqui, olha. Ele zerou, tá? Viu lá? Conseguiram ver a resposta? Quando eu mando ele esquecer, ele esquece. Então, aí, agora, ele não está com nenhuma persona mais. Então, vamos lá. Eu deixei esses prompts aqui, que depois o grupo que não pôde participar ontem pode utilizar, e deixei algumas dicas de bons prompts também. Para hoje, vamos ainda ver se temos mais contribuições, porque nós vimos, além da questão das personas, mais tópicos que são relevantes. Me ajudem. Rony. Oi. Então, eu não sei se eu devo brigar com você, porque eu fiquei até 2h brincando com esses negócios, com 1000 coisas para fazer, sabe? Sinal que se interessou, Helena. Então, mas o que me chamou a atenção foi que, inclusive, a gente fez até aquele teste lá com o Inner para tentar ver a questão da estrutura e a questão mais textual, né? E é interessante que fazia toda a diferença da forma como você faz o comando. Por exemplo, se você pede para escrever o texto, e aí você não pede para fazer de forma, por exemplo, articulando os parágrafos, essa questão, saía completamente diferente. Sim. Eu tenho uma orientanda aqui do PPGL, que está pesquisando a revisão de textos por meio do ChatGPT. E, assim, eu vou ter que mudar o trabalho dela todinho, porque ela com essa discussão da persona, vai fazer com que os resultados sejam completamente diferentes. Então, é muito interessante, porque, por exemplo, ele fazia o texto, aí eu pedia para revisar, considerando não aquela menção autor por autor, mas uma análise comparativa dos autores, marcando isso textualmente, por meio de articuladores de coesão. Aí vinha um texto muito mais elaborado, muito mais estruturado. Então, assim, faz toda a diferença na questão da redação. O comando que a gente dá, a persona que a gente cria. A gente, quando começa a utilizar mais a inteligência artificial, começa a perceber o texto que ela escreve. E aí você começa a identificar o texto que ela escreve quando você recebe textos. E você consegue fazer isso de uma forma muito intuitiva até. E isso é muito legal. Até quando você pede para fazer o resumo, se você pede, simplesmente coloca lá o PDF e pede para fazer um resumo. Ou um vídeo e pede para fazer um resumo, é completamente diferente com a forma, o resultado, dependendo da forma como você dá o comando, o resumo, que é um mero resumo, né? Ele sai muito mais estruturado quando você pede para ele abordar a progressão temática do texto, essa questão toda. Eu fiquei impressionada com os resultados, viu? Helena, você já conseguiu perceber exatamente o que é mais relevante para o uso corriqueiro da inteligência artificial? Primeiro, fazer um comando de preparação, que é exatamente a criação da persona.
e depois usar iterações para poder fazer um pedido que vai do mais simples para o mais complexo, para que ela possa ir se ajustando ao que você quer como resposta. Ô, Rony, eu tenho uma pergunta. Então, Sim. agora, não adianta mais pedir para o aluno fazer resenha e resumo, né, de vídeo e de texto. Porque vai ser a IA que vai fazer. A gente tem que mudar as atividades, né? Exatamente. Aí você tem que ser mais específico do que você quer, pedindo para que ele inclua a percepção, a avaliação, algum componente que faça com que ele processe a informação que está lá e gere um resultado que é pessoal. Então, entrando nesse assunto, já passando para o nosso encontro de hoje, hoje a gente vai fazer um encontro com mais uso de vocês. Eu coloquei aqui, como primeiro assunto, essa identificação de textos que são genuínos e textos que não são genuínos da inteligência artificial. Eu copiei trechos aqui de geração do que eu já sei, que é 100% IA, que é 100% geração de texto pessoal, porque fui eu que criei o texto, então eu sei que fui eu que criei, e um texto que é parte IA e parte humano, tá? Se vocês entregarem esses textos para a inteligência artificial, será que ela diz se o texto é de inteligência artificial ou não? Vamos fazer esse teste? Vocês podem escolher ou o Gemini ou o ChatGPT. A ideia é, vamos perguntar para a IA se esses textos são de geração de inteligência artificial ou são textos genuínos de humanos? Vamos pegar aqui uma inteligência. Vou pegar o primeiro texto aqui, ó. Vou pegar o último texto, que é 100% IA, que é mais fácil, né? 100% IA. Vou pegar o texto aqui. Opa! Para copiar aqui é meio complicado, você tem que começar a arrastar antes. Espera aí. Começar a arrastar daqui. Aí ele pega. Pronto, vou pegar esse texto aqui, só para vocês entenderem a primeira vez para fazerem aí, ó. Estou com a minha IA aberta. Vocês podem estar usando no navegador, eu estou usando aquela do computador, mas é igual. Lembrando que eu preciso que ela assuma uma persona. Então, eu vou copiar uma persona para cá, fazer igual vocês aqui, para não criar uma diferença aqui. Vou pegar aqui uma persona. Vou pedir para ele assumir uma persona de pesquisador aqui. Rony. Oi. No caso, eu vou usar o ChatGPT. Eu já fiz a atualização, fiz aquela descrição, né, de persona. Sim. Que você orientou. Isso. Quando eu não peço ele para mudar, né, por exemplo, tem aqui uma opção de mudar para cidadão comum. Ele mantém a persona que está cadastrada lá, né? Ou não? Mantém, porque a persona que você deixou lá naquela configuração é a que manda, certo? Aquela é a que manda. Então, aquela lá, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar a sua persona de uso, a que você vai mais utilizar, ok? Sim, mas eu tenho que dar esse comando para ele usar aquela? Não, né? Não. Não tem outra. Automaticamente, quando você entrar, ele já vai assumir aquela. Tá? Então, olha, eu dei a persona pesquisador para ele aqui, ó. Para garantir, ó, assuma a persona pesquisador. Foi a persona que eu acabei de carregar lá. Ele está me garantindo aqui que assumiu a persona pesquisador, certo? Agora, olha o prompt que eu vou construir aqui. Verifique se o texto a ser enviado no próximo
fonte foi produzido por IA ou se é um texto genuinamente humano. Ele vai me pedir para mandar o texto, porque eu falei que é no próximo prompt. Quer ver? Envie o texto. Agora eu vou pegar o texto e vou colar aqui, aquele que é 100% IA. Ó, eu enviei o texto inteiro lá. Olha aqui. Há indício, certo? Mas ele nunca vai te dizer que foi produzido. Ele te indica sites, ok? Estão acompanhando aqui? Estão acompanhando. Eu coloquei nesta mesma atividade indicações de links de sites que fazem essa verificação. O Copilic é mais confiável porque ele consegue detectar mistura de IA com produção genuína. Uma pessoa que fez o site GPT, o texto, mas que depois pegou e fez alterações, algumas alterações no texto. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo texto, vou entrar aqui no Copilix. A versão gratuita você pode utilizar... você pode utilizar até 5.000 caracteres, eu acho. Então, a dica que eu já dou para vocês, ao invés de copiar o texto inteiro, pega uns parágrafos que são muito característicos, que você já tenha dúvida, e cola aqui. Então, eu vou colar o mesmo parágrafo aqui, ó. Eu vou mandar fazer uma varredura. Ó. Ele deu aqui 100% de chance de ser um texto IA. Tá? Respondendo aquela pergunta lá de trás, Alessandro, dá para saber? Dá para saber. Você pode perguntar primeiro para a própria inteligência artificial, se ela falar que tem possibilidade de ser, você já pode pegar um detector desses que eu coloquei aí, recortar um trecho característico, normalmente você pode pegar na introdução ou na metodologia que se a pessoa não está escrevendo ela, é lá que a IA vai aparecer, né? E jogar o trecho aqui. Agora, eu coloquei aí para vocês um trecho que é parte IA e parte genuína, produção genuína, e coloquei um outro texto que é 100% genuína. Então, façam a experimentação aí agora vocês, utilizem para vocês pegarem o jeito aí, as formas de utilização da IA, então, para fazer esse tipo de teste. Repetindo, pede para assumir a persona, depois faz um prompt dizendo que você vai enviar um texto no próximo prompt e o que você quer que faça com o texto que você vai enviar. Aí depois você recorta o texto e coloca lá no outro prompt. Porque no ChatGPT, o que é parte humano, parte IA, identificou os indícios de cada uma e a conclusão. Provavelmente escrito por um humano, mas com possíveis edições assistidas. Deixa eu ver no Zé do GPT. Então, você veja bem, o GPT ele foi mais sensível, ele conseguiu identificar que provavelmente tem componentes de IA no texto humano. Sim. Ô, Rony, eu coloquei no chat GPT um trecho humano e inteligência, e aí eu pedi para ele analisar se era o texto original. E aí ele falou assim, que não tem acesso direto a bancos de dados acadêmicos para verificar plágio, mas analisa a estrutura do texto que parece original. Aí falou das características. Isso.
Aí ele falou, no entanto, para uma verificação mais precisa, você pode utilizar ferramentas como? Aí ele citou algumas. Uhum. Ele em si não conseguiu, né? Por causa da palavra original. A gente estava discutindo muito isso, sabe, Carol? Quanto mais você ajusta o prompt, melhor ele responde à sua intenção. Então, para esse tipo de verificação, o comando certo é dizer para ele, para ver se ele identifica se o texto foi produzido por IA. Ah, tá. É a melhor maneira de orientar para que ele te dê uma resposta. Provavelmente não vai ser muito diferente dessa daí, mas experimente aí, verifique se o texto enviado foi produzido integralmente ou parte por IA. Pessoal, o último passo agora dessa questão. Pede para o GPT gerar um texto científico. Faça um resumo conceitual sobre o tal conceito. Bota um conceito aí. Pede para ele gerar. Dá um número de parágrafos, fala que você quer em linguagem dissertativa, para a introdução de um artigo científico, dê o máximo de informação possível para que ele produza um texto coerente, ok? Depois recorta esse texto e coloca lá no Copilink e no Zero GPT para ver o que ele fala. E depois pega o texto do Chat GPT, entra no Gemini e pede para o Gemini avaliar o texto do Chat GPT. Eu pedi para ele fazer isso e pedi para usar, na verdade, eu pedi para ele fazer um resumo conceitual sobre gestão democrática, utilizar ordenamentos jurídicos, né, textos normativos, que eu queria que ele usasse a lei, né, e autores brasileiros a partir de 2014, que é um bom recorte que eu gosto de fazer, que é a partir do atual Plano Nacional de Educação. Eu achei interessante que isso nunca apareceu para mim, pode ser uma atualização. Ele fez o resumo, ficou aqui a parte coerente. Legal, provavelmente ele deve ter feito coerente. Sim, e usou autores que eu conheço, e ele me deu aqui um link de fontes, e aí ele abriu uma janela, anexo do lado direito, com todas as fontes que ele utilizou. Isso é uma coisa que não parecia e que eu entendo que é uma crítica à inteligência artificial, porque, diferente do Google, a gente faz uma pesquisa ou pede alguma informação e ele não dá a fonte. Então, aqui apareceu todas as fontes e revistas bem interessantes. Então... Essa é uma atualização recente do GPT-4, sabe? Ele agora está incluindo links abertos de internet, ele consegue incluir. Tá? Bom. Mas ele só faz isso numa persona que você estabeleceu que ele faça isso. Senão está ele estabelecida. Eu nunca vi ele dar esse link e me dar as fontes que ele utilizou. Se você perguntar para o GPT, e eu fiz isso aqui agora, para ele te dizer uma orientação para que você possa detectar textos produzidos por IA, ele vai dar algumas informações interessantes e coerentes. Por exemplo, a questão da profundidade de conceito e de conteúdo, a falta de citação e de fontes, isso é comum. E o Gemini faz muito mais isso do que o GPT, tá? Os textos produzidos no Gemini, eles são mais IA, eles têm mais cara de IA ainda do que no GPT. Mas aproveita esse trecho do texto aí agora e testa para ver lá nas ferramentas para ver se eles vão detectar que é um texto de IA. Ô, Rony. Oi. Quando eu joguei o texto produzido no Chat GPT, no Gemini, ele não analisou, ele só falou que o texto que você compartilhou é um exemplo claro aí aqui sobre o conceito, de como a multimodalidade se manifesta, mas ele não disse se é original ou não. Aí eu peguei o mesmo texto, joguei na mesma conversa com o Chat GPT e perguntei se era. Ele respondeu, este texto apresenta características típicas de uma produção acadêmica humana, sendo que ele tinha acabado de fazer o texto logo acima.
Então, você acabou, dos outros dois, você deu como acabou de né? presenciar uma grande alucinação do GPT. É. Nos outros dois, no 0 e no outro, eles Bom, pessoal, esse pequeno laboratório que a gente fez foi para demonstrar ferramentas e métodos que a gente pode utilizar para fazer verificação dos textos. Você não pode confiar 100% em nenhuma dessas ferramentas, mas elas podem te dar bons indícios. Oi, Rony. Oi. Gláucia. Oi, Gláucia. Outra coisa que eu acho que acontece muito nesses trabalhos que a gente, às vezes, pega e parece que tem alguma coisa da inteligência artificial, eu costumo dizer que falta pessoalidade. Sim. Né? É muito técnico, é muito máquina mesmo, a gente percebe isso, porque quando você escreve, a gente coloca algumas coisas que dão ideia de que é a pessoa que está fazendo, né? Sim. E a IA não faz isso. Sim. É isso mesmo. E o hábito de usar IA e corrigir textos vai fazendo a gente ficar mais hábil em detectar essas diferenças. Pois não, Fran? Não, e tem uma característica que também a inteligência utiliza nesses textos, mesmo colocando aí, né, uma persona, alguns chavões da área. Sim. Eles vão se repetindo de forma similar ao longo de todo o texto. Então, é nessa hora que a gente tem, né, o pulo do gato de perceber que aquele conceito não condiz com aquela terminologia, que não condiz com o sentido, e isso a IA não consegue ainda, né, resolver. Então, sendo especialista da área temática, né, numa orientação ou num estudo que a gente realiza com os nossos estudantes, é possível já identificar que esses chavões não cabem, né? Para quem tem um conceito já mais sistematizado, a gente consegue pegar. Então, a experiência faz isso com a gente. Mas isso. a característica do texto é muito colocada. O uso de termos que não cabem naquela concepção, naquela área de conhecimento. Então, isso chama a atenção de todos nós, né? Para a especificidade da área também. Né? Um alerta é que existem IAs especializadas e as IAs pagas especializadas, elas já melhoraram muito nisso, sabe, Francine? Então, dependendo do nível de refinamento que a pessoa utiliza, já está ficando muito difícil detectar. Então, aqui nós vamos ver como é que eu posso utilizar o GPT, já que eu não consigo, o GPT ou o Gemini, já que eu não consigo que ele consulte bases de dados de forma efetiva para me apontar melhores artigos para um determinado tema, com determinadas palavras-chave, como é que eu posso fazer para o GPT me apoiar numa revisão de bibliografia? Então, me apoiar e apoiar os alunos, é isso que eu quero ensinar para eles em metodologia de pesquisa, tá? Então, a estruturação de uma revisão de bibliografia é um passo importante para que, na hora de buscar os artigos, textos, nas bases, eles já façam isso de forma estruturada. A ideia é, uso a inteligência artificial para preparar a estrutura. Vou às bases, baixo os artigos. Volto à inteligência artificial e peço para ela me ajudar nas análises daqueles artigos que eu baixei. Ok? Então, esse exemplo que eu coloquei para vocês, e que eu vou pedir para vocês realizarem aí direto, eu não vou fazer aqui, eu vou ficar em paralelo para apoiar, é essa sequência. Então, eu deixei aqui uma série de exemplos de prompts, eu quero que, com base nesses exemplos de prompts, vocês façam uma estrutura para uma revisão bibliográfica da área de cada um de vocês e vejam se essa estrutura ficou coerente
para, por exemplo, os seus orientandos fazerem uma revisão de bibliografia. Vocês vão estar me ajudando a dizer se esta lógica de estruturação é uma lógica que atende ao ensino de fazer revisão de bibliografia, ok? Então, todo mundo trabalhando aí, olha. Aqui, nesta aba de atividade, eu coloquei um primeiro prompt, que é o prompt de persona. Vocês já entenderam que é o prompt de persona, né? Aqui. Depois, do prompt de persona, eu tenho duas estratégias diferentes que eu disse para vocês que funcionam. Na primeira estratégia, eu dou o comando inteiro e pego a resposta. Na segunda estratégia, que eu prefiro, eu particularmente prefiro, eu faço passo a passo. Vou pedindo um comando de cada vez, porque aí eu vou dando chance da IA de ir refinando o processo que ela está construindo. Tá? Então, vocês podem optar, fazer das duas formas para ver qual é a melhor para vocês, mas o que eu quero como resultado, que vem aqui para minha estrutura aqui no formulário, vai ser o texto criado pela IA para vocês com a estrutura de uma revisão bibliográfica. Depois que acabou isso, clica aqui, vai lá e cola a resposta no formulário. Combinado? Estou aqui para apoiar. Rony, lá para colar no Forms, é para colocar tudo, desde o primeiro prompt até o final? Não, cola a melhor resposta que você teve. Tá. Mas uma resposta coerente para uma referência bibliográfica do que você pediu. Tá. Ok? É isso que a gente está testando aqui. Uhum. Se essa sequência de prompts é uma sequência de prompts boa para que alunos utilizem para organizar uma referência bibliográfica. Certo. Achei bem boa. É uma que você orientaria, Carol? Sim. Rony, Oi. Achei engraçado aqui. Tudo que ele indicou aqui para o que eu pedi, né, é de fato importante. Os autores são relevantes, né? Eu fiz um recorte de 1988 para cá, porque tem a publicação de um livro importante aqui no Brasil nessa temática, mas o autor desse livro que defende a abordagem que eu suscitei, que ele não cita. E você fez a pergunta embaixo para saber se todas as referências são reais? A última pergunta que eu coloquei lá? Não, ainda não cheguei, não. Estou bem devagar aqui, tá? Mas olha só, isso que você está falando é muito importante. Ele não conseguiu ser específico o suficiente para essa especificidade que você pediu para ele. Ficou um autor de fora, né? Talvez eu devesse solicitar. Ele basicamente trabalha com autores internacionais. Talvez eu devesse. Uma boa interação em prompt, faça aí, complete com autores brasileiros. Veja o que ele vai. E se alguém recebeu só de autores nacionais, pode pedir complete com referências internacionais, para ver se ele melhora. A minha tem os dois. Tem, né? E são coerentes essas que ele deu, Carol? São poucas, mas sim, são. Agora vieram as referências nacionais. Legal. Então, aí você já sabe que nessa estrutura, quando você pedir, você inclui lá, incluindo autores brasileiros. O meu alucinou aqui, ele me deu 2 nomes que eu nunca ouvi falar. Aí eu perguntei se as referências eram reais e ele escreveu uma coisa interessante aqui. Deixa eu encontrar.
que após uma verificação detalhada, ele constatou que as referências anteriormente fornecidas não correspondem a publicações reais. Peço desculpas por qualquer inconveniente causado, e daí ele ele reescreve e coloca só referências que são reais e que eu conheço. Legal. Que de fato são do campo. Legal. Entendeu a importância desse último promptzinho? Outra coisa que eu vou dizer, todas as vezes que vocês subirem arquivos para ele analisar, quando vocês pedirem para fazer resumo, qualquer coisa, pede para indicar a página. Faça um resumo das principais ideias, incluindo as páginas de onde você extraiu. Isso é importantíssimo, porque é onde depois você pega e vai lá verificar se realmente tinha aquela informação lá. Então, essa última pergunta que eu coloquei aí é uma pergunta de supervisão, e essa de pedir página também é uma pergunta de supervisão da produção. Tá? Pode falar, Giovana. Em comparação, eu fiz os dois, né? O comando direto e o por partes. O por partes é muito mais rico em termos de resposta, e ele já vai trazendo, né, dentro do que eu pedi, os autores e o que cada um fala. E aí, na primeira, no direto, diz que não foram encontradas referências específicas que atendam a todos os critérios, que eu achei isso interessante. Porque lá no de baixo, como foi por partes, ele foi me dando a referência, e no final ele falou que foram referências tiradas de fontes reais e de acesso comprovado, conforme indicadas, e para garantir a precisão, recomendo verificar os links, que eu achei interessante, que ele deixou até os links para a gente poder acessar o material que ele indicou. Então, assim, é muito mais rico por partes. 2 encontros e vocês já estão top. Já entenderam tudo. Eu peguei 2 artigos que não foram os que ele citou, que eu já tinha baixado aqui, que era de gênero, e aí eu pedi para ele trazer o conceito de gênero em cada artigo, citando a página. Aí ele fez, assim, separadinho. Pôs um, aí deu uma resumida, pôs a citação, pôs o outro, uma resumida e uma citação. Ok, conseguiu o que você faria lendo o artigo inteiro, ele conseguiu fazer para você e já apontar o que te mais interessava naquele artigo, certo? Agora, imagina isso num grupo grande de artigos. Normalmente a gente faz revisão de bibliografia, vem 10, 15, 20 artigos, para a gente poder selecionar o que vai entrar ou não na revisão de bibliografia, né? Então, esse trabalho aí é um trabalho que a IA faz bem, porque a IA não vai alucinar, porque ela está trabalhando em cima do dado que você deu para ela trabalhar. Ok? E se você pedir para ela escrever um texto tendo como base o conceito de tal coisa que está no arquivo tal, aí ela vai trabalhar com o dado que ela tem naquele arquivo. Outra, eu posso mandar extrair, por exemplo, as referências bibliográficas e mandar montar as referências bibliográficas dos artigos para você ter uma base de referências bibliográficas que pode ser interessante para você, que é outra coisa que a gente faz quando a gente está fazendo revisão de bibliografia, né? Acumular referências bibliográficas sobre o tema. Então, eu posso pedir aqui, por exemplo, para a IA, extraia as referências bibliográficas dos artigos presentes no arquivo e as escreva no formato ABNT. Tá pegando todas as referências que estavam lá nos artigos e me dando a relação de referências aqui já escritas no formato ABNT. O que já é mais uma dica. Você pode escrever o seu artigo, não se preocupar em colocar no formato ABNT e depois mandar a IA fazer para você as referências bibliográficas no formato correto da ABNT. Aí não precisa ficar lá catando coisinha por coisinha para poder inserir nas referências bibliográficas no formato correto. Não,
Colocou todas dos 4 artigos aqui, tá? Pessoal, ok por hoje? Tudo certo. Só uma coisa que eu não consegui anotar. Você falou os prompts de supervisão, você falou 2, eu acho, pedir página. Pedir página e pedir e fazer aquele que você fez de pergunta lá, se todas as informações são reais ou se tem informação simulada. Tá? Beleza, pessoal? Então... Beleza, Rony, muito obrigada. Estou encerrando aqui por hoje. A gente se vê amanhã de novo. Se puderem, tiverem tempo, façam simulações assim como fizemos ontem, para continuarmos amanhã.